Alô você, alô você, alô você. Tem adelante focado aí? Alô você, né? Tem adelante focado aí? Tem adelante focado? Alô você, né? Esse é o Zuki, né? Esse é o Zuki, pô. Aí. Paz e amor, né? É isso aí. Focado. Bacana. Calma, calma que eu vou ajeitar a tela. Legal? Bacana então. A gente vai jogando duro, né? Vai jogando duro aqui. E cadê o Rafael Novaes? Rafael Novaes gosta, né? Ele é o cara. Perceba bem. Convide os amigos. É isso aí, é isso aí. Sou adelante focado, né? Bacana, a galera do Rio tá na área. O prof tá voltando, né? O prof está voltando, né? Ontem a gente jogou muito duro. Rapaz, deu uma repercussão essa minha aula. Os professores até entraram em contato. Falaram, de onde você tirou essa lei penal em preto? Que é tipicidade branca? Que é isso? Eu falei, cola no Zuki, né? É isso? Corpos errantes em busca de almas. Von Liszt. A gente jogou muito duro ontem, né? A gente jogou muito duro. Bacana? Mas também, falar a verdade, pessoal, nada de extraordinário, porque a gente já vem jogando duro há muito tempo, né? Pra falar a verdade, né? Então, esses nomes aí, né? Se o examinador aparecer lá na sua prova, lei penal em preto, ou lei penal cega, lei penal aberta, a lei penal em branco, né? A gente falou da lei penal em branco ao quadrado. A lei penal em branco de fundo constitucional, perceba bem. Lei penal em branco às avessas, ao revés ou invertida. A gente falou também, não foi? O jogo ontem foi muito duro. Por isso que eu até coloquei o preto, né? Eu falei, eu vou colocar o preto porque eu acho que o jogo vai ser duro. Depois que eu fiz o desenho aqui para começar a aula com vocês, eu falei, eu vou colocar o preto. E dito e feito, né? Eu recebi diversas mensagens falando, professor, realmente você tinha que colocar o preto naquela aula, porque me parece que a aula ficou desenhada, né? Desenhadinha, deu para entender, né? E olha que é um assunto que é meio complicado explicar assim, porque esses nomes acabam fazendo confusão na cabeça do aluno. E eu procurei desenhar, né? E a gente tentou. Essa hashtag eu queria lembrar ontem, né? Hoje a gente vai fechar com ela, tá? Não corre não. Não corre não. Zuki Destruidor não corre não. Bacana? Ontem ficou bacana, né? Depois que a gente acabou ali fazendo o básico, né? Aquela lei penal homogênea, heterogênea, a gente entrou nas pedras de toques, né? Aí o jogo começou a ficar duro. Quando eu mandei lei penal em branco ao quadrado, você ficou louco, né? E... não corre não. Quando eu mandei a tipicidade branca, ficou mais louca ainda. Quando eu mandei lei penal em preto, porra, da onde tirou isso? O examinador, veja que eles são danados, né? Vamos lá, mas aqui a gente faz um trabalho, né? Vem aqui, é muito bom. Bacana, então, convido os amigos, questão 31, né? Alô, pessoal do Rio tá na área, pessoal do Rio tá na área, pessoal do Rio tá na área, alô, Carioca, alô, Rio, né? Saudade de vocês aí, né? A gente vai voltar aí para fazer um aulão aí bacana no Rio. Bacana? Gostei da galera do Rio, a galera focada, né? Ficaram um pouco assim, espantado quando o Zuki entrou, né? Que foi, porra, com todo respeito, foi porradão de 13 às 18h30. De 13 horas às 18h30, o pessoal do Rio só parou para tomar um café, voltaram para a sala e foi de 13 a 18h30 resolvendo questões. Não é isso? Foi ou não foi?
O prof nem deu para o prof ficar falando um pouco assim, da vida dele, né, de outras coisas, porque o edital está na rua, eu não posso perder tempo. O jogo foi duro. Inclusive, eu voltei doente do Rio. O jogo foi tão duro que eu fui nocauteado. Aquele ar-condicionado lá, né? Foi top. Ele até me nocauteou, mas tudo bem. Vamos lá. Ainda estou nocauteado. Mas a gente vai jogando duro aqui dentro do respeito. Questão 31. Questão 31. Tá dando para ler? Tá dando para ler aí? Tá dando para ler? Questão 31. Tá dando para ler? Atenção. Tá dando para ler? Chama, não perceba. Isso. Bacana. Questão 31. Beleza? Tá dando para ler aí, não tá? Questão 31? Sim? Sim, tá dando para ler? Posso começar? Sim, sim. Sim, sabe? Sim, sim. Aí vocês me desculpam, tá? Me desculpem aí. Se tiver tossindo aqui, porque eu vou fazer de tudo para segurar, mas sabe como é, né? Mas vamos lá. Isso aqui é para não deixar vocês aí sem esse material. Vamos lá. A consequência processual da declaração de ilegalidade de determinada prova obtida com violação às normas constitucionais ou legais é a nulidade do processo com a absolvição do réu. Vem cá, uma prova quando ela ofende, né, normas constitucionais ou legais, perceba bem que ela é considerada uma prova o quê? Uma prova ilícita. Uma prova ilícita. Perceba bem. Professor, depois passo, tá, vamos fazer aqui a 31, depois a gente vê essas outras aí, anteriores, né? Que essas eu já resolvi, mas a gente vai voltar lá. Perceba bem, então, que a consequência processual de uma prova declarada ilícita, né? Veja que a consequência processual, perceba, veja que essa prova ela deve ser o quê? Desentranhada do processo, não é isso? A questão 31 fala: a consequência processual da declaração de ilegalidade de determinada prova, obtida com violação de normas constitucionais ou legais, é a nulidade do processo com absolvição do réu errado. Errado, perceba bem, porque, veja, se uma prova foi declarada ilícita, aquela prova ela vai ser o quê? Desentranhada do processo. E o processo vai seguir com as outras provas que foram produzidas nas raias da legalidade. Concorda ou não? Bacana? Legal? Olha, vamos prestar atenção, né? Veja que não há que se falar veja bem, a consequência processual da declaração de ilegalidade de determinada prova. Quando ele fala determinada prova é porque tem outras provas. Vamos raciocinar. Veja que ele não está falando da prova que condenou o réu. Beleza? Né? Vão ficar ligados, né? Então, vamos prestar atenção aqui então, beleza? Então, veja que a prova é o quê? Retirada lá do processo. Vejam o que fala o artigo 157. Artigo 157, né? Artigo 157 do CPP. Vamos lá, pega aí o artigo 157 do CPP. Bacana, joga duro. Eu vou pegar o meu aqui também. Legal? 157. Perceba bem, olha só. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas, ou seja, retiradas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Então, as provas são o quê? Devem ser desentranhadas do processo, ou seja, retiradas do processo. Não há que se falar em nulidade do processo por si só, porque o réu ele pode ser condenado com base em outras provas, né? Aí, com a roupagem de provas, com a roupagem da legalidade. Beleza? Tranquilo? Legal? Bacana? A consequência processual é essa. Você retira aquela prova ilícita. Se ainda eu tenho outras provas que foram produzidas dentro das raias da legalidade, perceba bem que o processo continua. E o réu pode ser condenado com base nas outras provas, aquelas outras provas que foram produzidas na órbita da legalidade. Beleza? Né? Seguindo aí, veja, aquelas outras provas que foram produzidas, né? Sem vilipendiar normas constitucionais ou
ou aí no que se refere às normas legais. Beleza? Tranquilo? Legal? Bacana. Então olha que é o que? Desentranhamento, né? Desentranhamento da prova. Legal? A prova é desentranhada. Veja que o que prescreve aqui é o artigo 157 do Código de Processo Penal. Então, questão 31, errada a questão. Errada a questão. Vamos lá. Questão 32. Questão 32. Perceba bem questão 32, né? Questão 31 errada, beleza? Tá? A gente fundamentou aqui e é uma pegadinha, veja que não há que se falar em nulidade do processo, você tem que retirar aquela prova, né? 157 fala isso, então fica esperto aí para não dançar. Legal, questão 32. Questão 32. Questão 32. Né? As questões do Aulão Rio. Vamos lá. Vamos lá. O pessoal está querendo. Vamos lá. Questão 32. A prova declarada inadmissível pela autoridade judicial por ter sido obtida por meios ilícitos, olha aí, deve ser juntada em autos apartados dos principais, não podendo servir de fundamento à condenação do réu. Bem, veja que a prova produzida, né, a prova ilícita, né, uma prova ilicitamente produzida, perceba bem, veja que realmente ela não pode servir para fundamentação da condenação do réu. Exato. E ela deve ser o quê? Desentranhada, né, lá do processo. Então não há que tirar aquela prova e juntar em autos apartados, em outros autos apartados. Bacana? Então a questão está errada também. Veja uma outra forma de se referir a essas provas que são produzidas na órbita da ilegalidade. Perceba bem, essas provas devem ocorrer o que com elas? Elas devem ser retiradas, né, lá do processo. Né? Não há que se retirar do processo e juntar em autos apartados, não. O CESP, de novo, trabalhando com essa questão da prova produzida dentro da ilegalidade de uma outra forma. Pegou essa daí, a 32 agora? Né? As provas devem ser desentranhadas, beleza? Isso e inutilizada, exatamente. Não há que se falar em juntar em autos apartados, beleza? O CESP trabalhando de uma outra forma essa questão da prova produzida fora das raias da legalidade. Bacana? Vilipendiando em normas constitucionais e normas legais. Legal, então, perceba o fundamento, o artigo 157 também, tá? Errada a questão, deve ser juntado em autos apartados principais, errada, perceba bem, bacana, errada a questão aqui, a questão 32, tá? Artigo também seria o fundamento, seria o artigo 157. Vamos lá. Questão 33. Questão 33. Perceba bem, questão 33. Vamos lá, questão 33. Vamos lá. 33. Não se admite as provas ilícitas, determinando que devem ser desentranhadas do processo as obtidas com violação às normas constitucionais ou legais, o que a gente viu antes, né? Inclusive as derivadas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente. Percebe, então, a questão, ela trabalha, veja que aqui, inclusive, eu tenho, né, a teoria lá da prova derivada, beleza? Isso aqui é muito importante, legal? Veja o que prescreve o artigo 157, parágrafo 1º. 157, parágrafo 1º diz o seguinte, ó, são admissíveis, perceba, ó, são admissíveis as... Vamos lá? 157, parágrafo 3º, parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente da primeira. Veja bem, então, teoria da prova inevitável, né? Veja, então, que a questão 33, ele fala, né? Não se admite as provas ilícitas, determinando que devem ser desentranhadas do processo as obtidas com violação das normas constitucionais ou legais, inclusive as derivadas,
salvo quando não evidenciado, não é isso? O nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente. Perceba bem, então, veja que aqui também eu tenho a teoria da fonte independente, né? E também da teoria da prova inevitável, né? A descoberta inevitável. Questão correta, tá? Artigo 157, parágrafo 1º, beleza? Tranquilo? Então, é importante essa questão. Perceba, então, porque veja que se o Tício ele é uma testemunha, né, ele foi torturado para ele indicar onde se encontrava o corpo do Mévio, né? Perceba, ele tinha inclusive matado o Mévio. Ele foi torturado para indicar onde estava o corpo do Mévio. Mas perceba bem que naquele local onde o Tício apontou, mediante tortura, onde se encontrava o corpo do Mévio, perceba bem que já estava ocorrendo o quê? Né? Trabalhos ali, uma escavação, né? Trabalhos aí, uma escavação no sentido de encontrar aquele corpo. A polícia iria encontrar, não tinha como. Não tinha como, né? Veja que inevitavelmente iria se chegar naquele corpo. Bacana, então? Então veja que não há que se falar em nulidade da prova. Bacana, porque veja que a polícia ia conseguir chegar naquele corpo legal, bacana, tranquilo. A teoria da tinta diluída. A gente vai trabalhar nisso aí, tá? Bacana. Então veja que era uma prova que inevitavelmente a polícia iria chegar. Ele até, mediante tortura, né? Ele apontou, tá ali. Caramba, mas ali... Caramba, mas a gente o pessoal da perícia já está realizando trabalho naquele local, né? Perceba. Então, inevitavelmente, iria, né, se chegar naquela prova. Beleza? Tranquilo? Então, a questão correta, tá? Artigo 157, parágrafo 1º. Perceba que a questão 33, ela trabalha aqui com a redação do artigo 157, parágrafo 1º. Trabalhar na prova inevitável, a fonte também, a gente trabalha também com a teoria da fonte independente, beleza? Vamos lá então. Questão 34, né? Questão 34. Questão 34. Questão 34. O exame de corpo de delito, direto ou indireto, é indispensável no caso de a infração deixar vestígios, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Perceba bem que o exame de corpo de delito, né? Perceba que é necessário quando a infração deixar vestígio. Perceba também que a confissão do acusado, ele não supre o exame de corpo de delito. E você vai verificar isso lá na redação do artigo 158, né? 158. Você pega 158, o 158 ele descreve o seguinte: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. A literalidade lá do artigo 158. É bom, importante, você deve conhecer a redação lá dos artigos do Código de Processo Penal, sobretudo no que se refere à prova. Bacana? Depois a gente vai falar, tá? Agora a gente está na questão 33. Cadê? Peraí, onde é que eu tô? Eu tô aqui na 34, né? Na questão 34. Beleza? Questão 34, tá? Questão 34 correta, porque a literalidade lá do artigo 158, tá? Sempre lembrando que no que se refere à confissão do acusado, beleza, tá? Não pode suprir o exame de corpo de delito, mas perceba bem que a prova testemunhal vai poder suprir, tá? A prova testemunhal vai poder suprir. Veja que há a possibilidade da prova testemunhal suprir o exame de corpo de delito. Veja que o artigo 169 lá do Código de Processo Penal, o artigo 169 do Código de Processo Penal, ele estabelece, né? Ele fala lá que a prova testemunhal ela vai poder suprir aí o exame de corpo de delito. Bacana? Tranquilo. Vamos lá então. Artigo, né, eu falei aqui, né, a questão 34, é isso? Falei lá do artigo 158. Legal, questão correta. Tá tranquilo, tá favorável. 35. O procedimento de acariação, né? Acariação. Vamos lá, 35.
Pessoal, tô na luta aqui hoje, hein? Tentando melhorar aqui para jogar duro. Vamos lá. Questão 35. O procedimento de acareação só será admitido entre acusados, sendo vedada a acareação entre acusados e testemunha. Perceba bem que a acareação, né, veja que é um meio de prova, né, mas perceba que a acareação ela é utilizada para você o quê? Dirimir dúvidas, né, acerca das versões dos envolvidos. E a acareação, perceba bem, ela pode, prevista lá no artigo 229, a acareação ela pode ocorrer entre acusados e testemunha, entre testemunhas e acusados, entre ofendidos, beleza? Então, você tem que ficar muito esperto quando se trabalha na acareação no que se refere à obrigação do indiciado ou do investigado participar do procedimento de acareação. Perceba bem que a acareação, veja que ela constitui um fazere e não um tolere, né? A acareação ela constitui um fazere e não um tolere. Então, o procedimento, né, de acareação, perceba, veja que está, né, aí abarcado pelo princípio da não autoincriminação. Beleza? Tranquilo? Porque trata-se de um fazere e não um tolere. Legal? A questão 35 ela está errada. Legal? Porque ela diz o seguinte: o procedimento de acareação só será admitido entre acusados, sendo vedada, ou seja, né, proibida, a acareação entre acusado e testemunha. Errada a questão, tá? Porque você pode ter acareação entre acusado e testemunha. Fique então esperto no que se refere à acareação, sempre lembrando que quando eu falo de reconhecimento de pessoas, perceba que o indiciado, o investigado, ele não pode se negar a participar do procedimento de reconhecimento de pessoas. Por quê? Porque o procedimento de reconhecimento de pessoas trata-se aí de um tolere e não fazere. Beleza? Lá não está abarcado pelo princípio da não autoincriminação. É a questão errada, tá? Artigo 229, questão errada, 35 errada, porque diz que a acareação não pode ocorrer entre acusado e testemunha, quando o 229 possibilita esse procedimento. Legal? Bacana. Questão 36. 36. Vamos lá? 36. Deixa eu fazer subir ele aqui. Questão 36. Questão 36. 36. Se ainda tem aula no Aulão Pernambuco, claro que tem, né? Agora tem que correr, né? Tem que correr. E outra coisa também, o nosso aulão Jogo Duro aqui no DF, né? Nosso aulão Jogo Duro aqui no DF, dia 9 de junho, né? 9 de junho, Ailton Zuc, professor Kleber Masson e professora Caroline Brasil. Ailton Zuc, né? Ailton, alô você. Ailton Zuc, professor Kleber Masson e professora Caroline Brasil. Perceba bem, aulão vai ser aqui no auditório do IESB, né? Professor Kleber Masson, ele vai falar de atualidade de direito penal, vai cair em Pernambuco. Eu vou jogar duro, vou falar de prisão, vai cair em Pernambuco, tá certo? E a professora Caroline Brasil vai falar de controle de constitucionalidade. Professor, eu queria participar desse aulão aí que vai ter no Rio. Alô você, como é que eu faço? Olha, você tem que entrar no site www.caroline2nbrasil.com.br www.carolinebrasil.com.br. O som não tá baixo não, porque não tem ninguém reclamando, né? O som tá baixo? Como é que tá o som? Tô tentando falar mais alto possível. Beleza? O som tá normal. Beleza então, tá? Vamos lá, professor, tira esse negócio daí. Tô tirando, ó, aulão aqui em Brasília, no auditório do IESB, dia 9 de junho. Você não pode perder esse aulão. Beleza? Tranquilo? Jogou duro? Jogou duro. Vamos para as questões. Vamos para as questões. Eu estou na questão 36. Vamos lá. Havendo indícios razoáveis de autoria ou participação e não se podendo a prova ser produzida por outros meios, a interceptação telefônica pode ser deferida pelo juízo criminal em qualquer delito
o que inclui os crimes apenados com detenção e as contravenções penais. Perceba bem, né? Eu já trabalhei essa questão da interceptação telefônica aqui. Perceba que a interceptação telefônica é um meio excepcional, né, de produção de prova. Veja que a interceptação telefônica, ela... Desculpa. Interceptação telefônica prevista lá na Lei 9296. Se você for verificar os requisitos da interceptação telefônica numa leitura contrário senso, perceba, o artigo 2º diz, né? Elenca lá. Por exemplo, deve haver indício razoável da autoria ou participação na infração penal, né? Inciso 1. Inciso 2. A prova não puder ser produzida por outros meios. O fato investigado constitui infração punida com reclusão. Professor, mas eu não estou olhando dessa forma não. Claro, aqui eu estou fazendo uma leitura contrário senso. A contrário senso. Se você pegar seu artigo 2º aí, você faz uma leitura contrário senso, você vai chegar a essa conclusão que eu cheguei aqui. Beleza? Deve haver indício razoável de autoria e participação na infração penal, ou seja, a infração, ela tem que ter, ela já deve ter ocorrido ou ela deve estar o quê? Ocorrendo. Por quê? Porque é o seguinte, se você representar pela interceptação pelo fato que ainda vai ocorrer, você vai representar pela interceptação telefônica a qual chamamos de interceptação telefônica prospectiva. Interceptação telefônica por prospecção. Interceptação telefônica pré-delitual. Essa interceptação telefônica, ela não é admissível. Legal? Bacana? Tá. Outro ponto importante, a prova, inciso 2, a prova não puder ser produzida por outros meios. Isso demonstra o quê? O caráter excepcional da interceptação telefônica. Se eu posso produzir a prova através de uma prova testemunhal, eu vou ter que produzir através da testemunha. Se eu posso produzir a prova através de uma busca e apreensão, eu vou ter que representar pela busca e apreensão. Perceba bem. Entenderam ou não? Então veja que a interceptação telefônica é um meio de prova que é excepcional. Beleza? E o inciso 3 fala lá, o fato investigado constitui infração punida com reclusão. Então perceba que a interceptação telefônica, ela vai recair na apuração dos crimes punidos com reclusão. Beleza? E quando eu falo com reclusão, eu chamo a sua atenção, porque eu já dei até uma live em relação a isso. É por isso que eu chamo, os crimes punidos com reclusão em que é possível a interceptação telefônica, eu chamo de crimes de catálogos. Crimes de catálogos. Crimes de catálogo. O que é crime de catálogo? Catálogo telefônico, não tem isso? Veja que essa expressão ela vem do direito português, bacana, vem do direito português, né? Crime de catálogo, né? Crimes de catálogo. Por quê? Veja que é aquele crime em que é possível a interceptação telefônica. E esse catálogo telefônico. Entenderam ou não? É por isso que a gente fala crime. Isso é um crime de catálogo. Como assim um crime de catálogo? É possível a interceptação. Um crime punido com reclusão. É um crime de catálogo. Se liga nessa expressão, tá? Crime de catálogo. O que é um crime de catálogo? Né? É um crime em que é possível a interceptação telefônica. Ou seja, é um crime punido com reclusão. E perceba que... Será que eu posso ter um crime punido com detenção? Será que eu posso utilizar uma prova na interceptação telefônica para punir, um crime? Melhor dizendo, será que eu posso utilizar a interceptação telefônica em relação a um crime punido com detenção? Perceba bem que há possibilidade. Vai haver essa possibilidade quando esse crime punido com detenção ele for um crime conexo. Veja que ele é um crime conexivo. Ele mantém uma conexão com o crime punido com reclusão que originou a interceptação telefônica. Beleza? Tranquilo? Crimes de catálogo. Crimes de catálogo. Lembrando, olha na prova, o professor falou isso. Crimes de catálogo. Aí você saiu, tu viu aquele negócio lá, crimes de catálogo? O que é aquilo? Aí você, não, são os crimes que é possível interceptação telefônica. Esse nome veio lá do direito português. Direito penal português, processual português. Eles têm essa referência porque é catálogo, catálogo telefônico. É por isso que a gente chama crimes de catálogo. Aí você deu uma aula,
seu amigo, mas quem te passou isso? Você fala, irmão, sou colado no Zuc, né? Zuc é um doido aí que sai falando um monte de coisa que a gente não encontra no livro, esse cara é meio doido, né? Aqui não, né, mano? Aí você fala assim, baixinho, assim, aqui não, aqui é Zuc. Valeu? Crimes de catálogo. Eu tenho uma live sobre isso, depois vocês podem dar uma olhada lá, beleza? Questão errada, né? Qualquer delito não, apenas nos crimes de catálogo. Ou seja, crimes de catálogo aqueles crimes que são punidos com reclusão, né? Porque a lei, ela fala lá no inciso 3. Quando eu começo a falar de interceptação telefônica, eu faço logo o link, logo para ficar ligado. Perceba bem, jurisprudência firme no sentido de que a transcrição, a transcrição de interceptação telefônica, e a gente já trabalhou isso aí, veja que a jurisprudência do STF é no sentido que não há necessidade da transcrição total, beleza? O MP, se ele for propor uma denúncia, ele pode transcrever só o que interessa para ele fundamentar lá a sua justa causa, né? Para a propor ação penal. Porém, tanto o juiz como o investigado, ele pode ter acesso amplo a todo o teor da interceptação telefônica. Tem que estar disponível. Mas veja que o MP não é obrigado a realizar a transcrição integral, bacana, legal, não é obrigado, melhor dizendo, né, realizar a transcrição integral para denunciar. Beleza? Tá? No sentido aí que não há necessidade da transcrição integral das comunicações telefônicas. Legal? Isso é muito importante, segura o julgado, eu já dei isso, né? Você está reforçando o seu Zucderno. STF, inquérito policial 3693 para STF, inquérito policial 3693 Pará, de 10 de maio de 2014, plenário do STF, entendendo que não há necessidade da transcrição total. Essa questão vai cair. Não há necessidade da transcrição integral. Vai cair em Pernambuco. Você pode ter certeza. Beleza? Tranquilo? Legal. Mas fica esperto também, lá no artigo 10 da Lei 9296, que o artigo 10 ele fala lá, né? Constitui crime se realizar interceptação telefônica fora das formalidades legais, não é isso? Veja que ele se refere à interceptação telefônica. Uma coisa é interceptação telefônica, a outra é quebra de sigilo telefônico. Perceba que aquele que quebra o sigilo telefônico não há que se falar no enquadramento aqui no artigo 10 da Lei 9296. Cuidado! Quebrou o sigilo telefônico indevidamente, sem autorização judicial, cometeu um crime tipificado no artigo 10, vai ganhar na cabeça. Porque o artigo 10 faz diferença em interceptação. Interceptação telefônica é uma coisa, quebra de sigilo é outra. Eu vou dar uma aula só de interceptação, beleza? Tranquilo? Transcrição integral que vai cair isso. Que não é obrigatória a transcrição integral, já deu julgado. STF nesse sentido aí. Beleza? A gente vai trabalhar depois uma aula específica aí só de interceptação telefônica. Legal. Vamos lá então. E aí a gente vai falar, né, do resultado diverso do pretendido na órbita da interceptação telefônica. Conhece? O que vem a ser o resultado diverso do pretendido na órbita da interceptação telefônica? 30 linhas. Hein? A gente vai jogar duro, né? Vou quebrar seu galho, hein? Mas depois a gente vai falar sobre isso, beleza? Resultado diverso do pretendido na órbita da interceptação telefônica, perceba bem, trata-se da teoria da serendipidade. Teoria da serendipidade. Damásio de Jesus chama de resultado diverso do pretendido na órbita da interceptação telefônica. Jogo duro. Ficha com Zuc. 30 linhas? Você até sabia, mas você não sabia com esse nome. Porque aí você tem que jogar aqui, pro destruidor. Tá certo? Não corre não. Não corre não. Resultado diverso do pretendido, ou seja, eu estava com a interceptação direcionada ao homicídio, chegou um roubo que não tinha nada a ver. O resultado não era esse. Eu não estava pretendendo esse resultado, caiu fortuitamente. Por isso que o Damásio de Jesus chama de resultado diverso do pretendido. Dá um nome da teoria da serendipidade, ele chama de resultado diverso do pretendido na órbita da interceptação telefônica. Aí joga duro e joga para mim aí. Fala, professor, nunca ouvi falar sobre isso. Resultado diverso pretendido, eu conheci apenas com o nome de teoria
da serendipidade. Aqui você destrói. Aí você também chamada, né? Numa prova oral você pode. Né? Que se você é adelante, você vai poder tirar essa onda com o examinador. Né? Falando lá da teoria da serendipidade, aí você fala, examinador também, queria ressaltar que o professor Damásio Jesus chama essa teoria de resultado diverso do pretendido na órbita da interceptação telefônica. Cola, né? Aí ele, né? Tô aqui dentro da humildade. Aí tem, né? Não é isso? Serendipidade primeiro, serendipidade segundo, é isso? Serendipidade de primeiro grau, serendipidade de segundo grau, é isso? Depois a gente vai tratar isso aí dos graus. A gente vai tratar, vai dar uma aula. Porque eu quero desenhar essa aula, beleza? Vou falar da origem, do nome, e vocês vão ficar tudo ligado. Bacana, tranquilo. Deixa eu desenhar, vou dar uma aula só sobre essa teoria. Só para você ficar sabendo aí, tá? Bacana? Legal. Então, o resultado diverso do pretendido na órbita da interceptação telefônica, o professor Damásio, né, ele chama a teoria da serendipidade de resultado diverso pretendido na órbita da interceptação telefônica. Jogo duro, né? Corta pro Zuc, porque aqui a gente não brinca. Onde é que eu parei? Fico aqui falando da interceptação, né? Uma questãozinha só. Aqui eu faço diversos links, né? Diversos links. Eu adoro quando eu faço diversos links aqui, porque a gente fala de uma questão e trabalha todas as outras questões, né? Perceba que no Rio foi nesse nível, né? No Rio foram mais de 160 questões só nesse nível aí. É assim que eu resolvo as questões. A gente vai trabalhando numa questão só, a gente mata umas 5 possibilidades aí. O pessoal do Rio não foi assim, o aulão. Confirma comigo para eu passar para 37, porque a 36 está errada. Né? No Rio foi assim. Tá pensando que foi certo, errado? Certo, errado? Eu não sei trabalhar assim, não. Eu gosto de falar errado, mas gosto de falar de crime de catálogo. Eu gosto de falar da teoria do resultado diverso do pretendido na órbita da interceptação telefônica. Não é isso? Eu gosto, né? Transcrição, já dou um julgado. Custa nada. É assim que a gente trabalhou no Rio. Questão errada, né? 36. E a gente vai para 37. Bacana? 37. Vamos lá, professor. Então, levanta aqui. Professor, tem um monte de coisa que você falou, que você está sempre falando. Porque as aulas do Zuc, elas são linkadas, né? Linkadas. Porque perceba que ele fala uma coisa, daqui a pouco ele fala a mesma coisa, ele consegue puxar o link. É assim que você vai aprender, meu irmão. Né? Assim você vai aprender a enriquecer a sua prova. E isso é assim. Né? Ontem na aula lá da lei penal, a gente puxou, né, uns links lá e tal. É assim que você tem que aprender. Você vai fazendo revisão, vai respondendo, você enriquece a sua resposta. Você não pode ser o mesmice. Né? É assim que se forma uma bela peça. É isso aí. Vamos lá. Tá bacana aí? Tá, questão 37. Questão 37. Isso aí. 37. A busca e apreensão domiciliar pode ser realizada durante o dia ou à noite. Rapaz, esse pessoal me enganou. Vocês me enganaram. Eu já resolvi essas questões aqui. Me fizeram resolver as questões tudo de novo, né? Vocês não são mole. Mas tudo bem. Parece que eu já resolvi essas questões aqui. Sim ou não? Abre o jogo. Abre o jogo. Abre o jogo. Essa 37, será que não? Vamos lá então. Vamos lá. A busca e apreensão domiciliar pode ser realizada durante o dia ou à noite, quando houver autorização judicial. Perceba bem que a busca e a apreensão, né, lá no artigo 245 CPP, não é isso? Perceba, né? 240 seguintes, melhor dizendo. Veja que a busca e apreensão também é um meio de prova, não é isso? É um meio de produção de prova, isso é muito bacana, legal? E perceba que a busca ela pode ser realizada, né, durante o dia com autorização judicial. Durante o dia com autorização judicial, tá? Constará do auto. Qual auto? O auto circunstanciado. Travou? Travou, né? Bacana. Voltou. Artigo 163,
Vou ler 163 de novo. Em caso de exumação para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que, em dia e hora previamente marcados, se realize a diligência da qual se lavrará um auto circunstanciado. Perceba, então, que não há aqui no 169, né, o 169 ele fala da questão de exumação. Veja, desculpa, pessoal, o artigo 163. O artigo 163, né, ele fala da questão da exumação, mas perceba bem que, em momento algum, ele faz referência à necessidade de autorização judicial. Exumação de cadáver não necessita de autorização judicial. Basta só o delegado entrar em contato com o cemitério, falar lá o local, né? Falar o dia e a hora, né? Que ele deseja realizar a diligência, claro, previamente. O administrador do cemitério vai tomar essas providências, bacana, mas não há necessidade de autorização judicial. Essa questão caiu na prova da Polícia Federal, né? Logo no dia seguinte. É uma questão SESP-ZU, que eu fiz essa questão para uma turma que eu estava preparando em 2014. Perceba bem. A gente fecha aqui na questão 40, pessoal, beleza? E depois a gente resolve as 5 questões que estão faltando. Tranquilo? Joga duro, né? Joga duro. Gostou dessa daí? Gostou dessa daí, né? Eu ia cair. Claro, né? Veja que não há necessidade, isso, não há necessidade. Porque que você coloca assim na sua cabeça, né? Fala, caramba, como? Vamos cá pro Zuc. Vai pro Zuc. Vem vir não. Acho que vocês vão ficar com as questões aí. Não vão me ver hoje, né? Alô, você. Ó, não foi não. Alô, você, né? Alô, você. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Perceba bem. Parecia, né? Parecia um pouquinho aqui e tal. Tá querendo... Eu não tá jogando duro mais esse negócio, bicho, de tantas transmissões. Aí. Então, como eu estava falando com vocês, acho que vai ficar assim mesmo. Como eu estava falando com vocês, questão importante, né? Essa questão aí. Bacana, a gente fechou, né? Até a questão 40. Debatemos muito aqui. Por favor, 26, 27, 28 e 32. Isso tem uma live, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar aqui o gabarito, mas eu não vou resolver de novo, porque eu já fiz. Tá? Qual é a questão? Fala de novo. Vamos lá. Fala a questão para mim. Fala aqui que eu vou tentar quebrar o galho. Fala lá, questão 26. 26 a 32, tá? Confirma o pessoal que fez comigo também, para ver se eu não tô, tá? 26 errada. 26 errada. 27 certa. 28 errada. E 29 errada. Era isso? Era isso? Era isso? Bacana? Vamos lá, de novo. 26 errada. 27 certa. 28 errada. 29 errada. Até 32, né? 30 errada. 31 errada. 32 errada. Beleza? Tranquilo? Aí. Copiar aí? Bacana? Legal, então. Pessoal, vou nessa. Bacana? Aqui tá. Eita. Vocês estão aí, né? Quando... Não entendi. Tal. Bacana, então. Tô indo nessa. Legal? Deu pra gente fazer, né? Algumas questões aí. Obrigado, ótima live, né? Um pouco cansativa, tô para fechar essas questões aí, realmente. Assim, dando, né? Tô recuperando aí ainda. Então, até que na hora da leitura dá uma hora que as letrinhas ficam pequenas, né? A idade passando, você acaba não conseguindo ler direito. Tá. Bacana? Então a gente andou bem aí nessa parte de processo penal. Só que for fazer a gente lá em Pernambuco vai destruir a prova, né? Perceba que tá com esse material nosso aí, vai jogar duro. Rapaz, o Eduardo não tem notícias dele, cara. Ele sumiu das lives, sumiu de tudo. Mas bacana, então. Pessoal, então,
nosso aulão, né? Isso, manda um zap pra ele lá. Pega na retransmissão. Nosso aulão, aqui, ó, jogar duro, né? Dia 9 de junho. Ailton Zucchi, Kleber Mação e professora Caroline Brasil. Vai jogar duro, né? Aqui em Brasília, né? Dia 9 de junho, tá? Dia 9 de junho. Amanhã a gente vai ver se eu fecho, faltam apenas 5 questões, né? Aí eu fecho aqui processo penal, o pessoal do Rio, falei que ia resolver as questões assim, dessa forma, comentando, beleza? Aí já no final de semana eu mando o gabarito pessoal do Rio. Mas aí o gabarito não vai comentar, vai 20 tá certo, não vou digitar, não vai estar como, né? Isso eu falei, eu vou fazer aqui na live e tal. Beleza? Aí você já tem já os comentários, ali vai estar bacana. Tranquilo então, pessoal. Vamos colocar a hashtag aí, né? A hashtag agora é o seguinte. Valeu pela colaboração, chefe. Valeu. Você coloca aí. Zucchi Destruidor. Não corre não, né? Não corre não. Não corre não. Não corre não, não gostei dessa. Tem que colocar lá a hashtag assim, ó. Não corre não. Não corre não, né? O jogo vai ficando duro, o cara quer correr. Aí você chama ele nos crimes de catálogo. Chama. É isso aí, ó. Não corre não. Não corre não. É isso aí. Tem que ficar até o fim, né? A galerinha começa aqui nas questões, mas não aguenta não, bicho. Deixa eu ir pra uma outra live lá, porque aqui é só que jogo duro, né, bicho? É igual lá no Rio. O cara foi pra lá, lá o couro comeu, né? Falou, caramba, o professor não falou, né? O couro comeu. Foi pauleira, né? É isso aí, então. Vamos lá, então. Joga aí pra mim embora. Pra eu ir embora, né? Vamos lá. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Banca, boa tarde, questão. E pauleira. Vamos lá, joga a hashtag aí. Joga a hashtag aí, não corre não pra gente fechar. Vamos lá, não corre não. Corre não, Aí.